Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe muito a sua vida, sua casa, sua família, o seu dia, a sua semana, que só está começando. Feliz domingo e que você tenha uma semana cheia de favor. Que venha sobre você e os seus uma imensa provisão de graça. Que o Senhor traga as novidades da terra para você e os seus. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Se as primícias são santas, a massa também o é. Então, dê prioridade a Deus, se aproxima dele, ouça a voz do Espírito que chama você para uma vida elevada. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas ao chegarem a Harã, estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. Então, Terá significa atraso, Ló significa véu. E eu percebo o Espírito Santo insistindo neste assunto. Ele quer que os atrasos sejam tirados e que tudo aquilo que significa o Ló, né, que tira, rouba a visão, deve ser arrancado na nossa vida. Você simplesmente tem que tirar da sua vida. Que foi o que Abraão, o que teve que acontecer na vida dele. Enquanto Terá, o atraso, não morreu, a vida do Abraão não andou. Enquanto ele não se apartou do Ló, do véu, daquilo que impedia a visão dele, Deus não pôde mostrar a terra. Então, observa que a vida do Abraão ficou parada, travada, por anos, por causa do Terá. Porque ele, quando Terá parou, ele parou também. Eles saíram de Ur com destino a Canaã, mas pararam. O Terá parou em Harã. E o Abraão parou também. Isso foi um atraso na vida dele. E aí o Terá teve que morrer. O atraso teve que morrer. Teve que desaparecer, sair da vida do Abraão. E aí o Abraão teve que tomar a decisão de sair de tudo aquilo, porque Deus deixou claro que não queria nada daquilo para a vida dele. Na vida dele, ele não queria aquela mentalidade, aquela fé, aquele padrão. Ele ainda levou Ló com ele. Mais um atraso. Porque só depois que ele se aparta de Ló que Deus mostra a terra. Já te ocorreu que talvez você não está vendo, não está vivendo o que poderia estar vivendo, porque tem um Ló na sua vida? E Deus não pode levar você para mais? Já te ocorreu que talvez você tenha alguns terás, né? Uma mentalidade terá, que só atrasa. Um estilo de vida terá. Sentimentos terá. Comportamentos terá. Um jeito de falar terá. Pessoas ao seu redor que, na verdade, terá. Só estão atrasando a sua vida. Talvez você está num lugar que tem sido um atraso. Você está andando para trás. Ou estagnou.
Não vai nem para lá nem para cá. É um negócio absurdo. Sua vida não vai. Simplesmente não vai. Talvez está aí, ó. Deus quer mostrar mais, mas você não vê. Não tem como ver, porque tem um Ló. Então, essas duas figuras precisaram ser tiradas da vida do Abraão. Para a vida dele andar, para ele ver o que ele não estava vendo, para a vida dele fluir. Então, é inteligente parar e atentar para a palavra. Porque quando o Espírito Santo vai batendo num assunto, é porque aquilo é importante, é muito sério, é urgente, né? Quantas vezes eu recebi mensagens, testemunhos de pessoas contando que foi assim, na insistência. Uma mulher uma vez falou isso, e eu me lembrei disso, nem me lembrava, na verdade, mas quando ela contou, aí eu lembrei. Ela falou que num mês de dezembro, tem muitos anos isso, no período do propósito da mudança, ela falou que nunca tinha visto um negócio daquele. Eu preguei uma semana inteira. Ela falou, bispa, pois você começou a pregar a palavra no domingo e você foi até, não sei se sexta ou sábado. Ela falou, pregando sobre a serpente. Cuidado com a serpente. Não vai ouvir a serpente. E ela disse que até, assim, no meio da semana, ela falou, não acredito essa palavra de novo. Mas não acredito. Ela disse que ela estava tão cega, que ela não conseguia entender o que Deus estava falando com ela. Mas ela tinha colocado uma prima dentro de casa. Mas esse é um testemunho, viu? Porque eu tenho muitos outros da época, que eu nem lembrava, porque eu prego muito. Mas aí, quando ela contou, eu comecei a trazer, sabe? Nossa, é verdade, naquela época, nossa, quanta gente que falou, olha, eu entendi, Deus bateu nesse assunto, demorou para eu ver e tal. Mas olha, no caso dessa mulher, ela tinha colocado uma prima dentro da casa dela, pois foi ela disse, acho que no quarto programa, falando da serpente, que até no jardim mais bonito, maravilhoso, pode ter serpente. E a moça parecia assim maravilhosa, ajudando ela, e ela trabalhando muito, ajudando ela com os filhos. E um dia ela disse que naquele quarto programa o Espírito Santo discerniu, que ela começou a ver o que ela não estava vendo. A moça muito sedutora. E ela percebeu a sedução dela para com o marido. E o marido dela estava estranho com ela. Ela falou, bispa, não aconteceu porque foi a palavra. E o senhor insistiu. E eu não estava. Foi no quarto, acho que no quarto ou quinto programa, que ela disse que aquilo foi desvendado para mim. E eu consegui ver e confrontei o meu marido, e ele falou, aí confessou, e chamei e falei, olha, você não vou poder. Pelo seu bem, o bem da minha família e tal, não vou poder ficar com você. Ela disse, era uma serpente para destruir com a minha casa. E ela disse, meu marido é um bom homem, mas eu não estava vendo o tamanho da sedução. A maneira dela se vestir, a forma dela. E aí a moça acabou confessando mesmo que estava apaixonada pelo marido dela, aquela coisa toda. Enfim, tem história. Mas ela disse, bispa, aqueles programas foram assim a maior bênção na minha vida. Porque eu demorei, eu já tinha... eu estava até reclamando já, nossa, mas de novo sobre a serpente no jardim.
e ouvir a serpente, e não está vendo a serpente, dá atenção para a serpente, ignorar, né? E não está tendo discernimento do que o diabo está fazendo. Que foi o que aconteceu com a Eva. O diabo estava enganando. E ela não estava vendo, estava cega. Ignorando todos os sinais, a voz de Deus. Porque tem gente que é assim. Ele simplesmente ignora. Gente, quantas pessoas que já me pediram perdão e contaram que de chegar no culto, por exemplo, e eu começar a pregar. Uma delas disse um dia, eu levantei e fui embora. Falei, eu já conheço essa palavra. Eu já conheço essa palavra. E aí, né, rebelião, tudo foi para o fundo do poço, entendeu que Deus estava lutando para salvar, para livrar, e por aí vai. Então, o Senhor está insistindo neste assunto. O que está atrasando a sua vida? O que significa alterar na sua vida? O Ló tem que tirar. Em nome de Jesus, você precisa buscar discernimento do Espírito e parar de fazer o que está atrasando você. Atitudes terá, decisões terá, comportamentos terá, escolhas terá. Para. É o que o Senhor tem mostrado. Vai fundo. Talvez você tenha uma fé, terá. Você está insistindo numa fé, num lugar, num sistema que não funciona. Não funciona. Como uma mulher disse, bispa, Deus restaurou a minha vida no Ministério Mudança de Vida. Aí, eu vivendo o melhor momento da minha vida, sabe, não vou nem aqui. Ela disse, bispa, não tem motivo, na verdade. Porque os motivos são tão irrelevantes, coisa de gente imatura. E um dia eu comecei, a igreja está muito longe, eu vou voltar para a minha antiga igreja, que ela tinha ficado 25 anos, e chegou aqui, com o casamento destruído, sem dentes na boca, filhos doentes, dependendo de favor, quer dizer, aquela fé que nunca moveu do lugar. Agora ela está com casamento restaurado, filhos sarados, prosperando, consertou a boca inteira e tal. Eu vou voltar para a minha antiga fé, para o meu antigo lugar. Foi o maior atraso da vida dela. O maior atraso. Porque ali, olha o que aconteceu. O marido se perdeu, não tinha vontade de ir e foi, e enfim, traiu ela, destruiu o casamento arruinado. Os filhos mais velhos foram para o mundo. E ela, que estava lá, já vivendo com autonomia, com tudo, volta a depender da ajuda de familiares. Então, ela contou. Bispa, as pessoas ficam cegas. A pior coisa que tem é a falta de visão, de discernimento. Às vezes é tanta burrice, ela bateu nisso, ela disse, bispo, é tanta burrice. Como que a gente fica, é igual o povo, ela falou, eu me senti o povo de Israel, de ficar lá implorando para voltar para a terra da escravidão. Chorando por pepinos, alho, poró, melancia, melão. Eu arruinei com a minha vida. Então,
Gente, histórias assim eu tenho muitas. Então, a pessoa só atrasou a vida. Não só atrasou, né? Sofreu perdas irreparáveis, porque a perda da família, né? Tudo se recupera, mas quando você perde a família, né? Perdeu os filhos para o mundo, o marido para o mundo. E ela disse, bispo, eu sei que a culpa foi minha, porque eu era a influenciadora. Eu sempre fui a que influenciava a minha casa. Tanto que eu influenciei para a gente vir para cá e eu que influenciei para lá. E foi a pior coisa. Então, tem mentalidades que são um atraso. Só atraso. Terá. São as mentalidades terá. A forma da pessoa ver a mentalidade dela, a visão de mundo dela, só atrasa a vida dela. Ela está onde está por conta da cabeça dela, do padrão mental dela. Porque a regeneração do espírito é instantânea. Mas a mudança da mente, a renovação da mente, é um processo. Mas tem gente que chega e não sai do lugar. Ele chega pensando de um jeito e ele fica, ou aparentemente até muda, mas logo volta para o mesmo lugar. Tem gente que, infelizmente, está sempre retrocedendo. É igualzinho o povo de Israel. Quero voltar para o Egito, eu tenho saudade das carnes, das panelas de carne do Egito. Quando nós comíamos peixe frito, o peixe do... toda vez que eu leio essas escrituras, eu começo a rir. Que saudade do pepino, que saudade do alho poró. Eu olho e falo assim, meu Deus, os caras eram escravos. E olha a cabeça de um escravo, né? Olha pelo que eles estão chorando e reclamando e querendo voltar para o Egito, para a terra da escravidão, por causa dos peixes, do peixe, do alho poró, da melancia, das panelas de carne. Olha a loucura. Então, essa é a mentalidade de algumas pessoas. É triste, mas é. É por isso que essas pessoas, elas até, quando avançam um pouquinho, não demora, elas estão retrocedendo. Vamos voltar para o Egito. Lá nós tínhamos pepino, nós tínhamos alho poró, nós tínhamos peixe, nós ficávamos ao redor das panelas de carne. Já não dá para acreditar. Essa é a cabeça de algumas pessoas. E o Senhor deixou claro, esse povo só me busca por comida e bebida. Olha a cabeça desse povo, escrava. Tem gente que tem uma mentalidade escrava e não sai do lugar. E quando sai um pouco, volta para aquele mesmo lugar. Porque olha os valores da pessoa. Olha os comentários da pessoa. Olha pelo que ela está chorando, o que ela está buscando. Observa as reclamações dela. Do que ela está sentindo falta. O que ela está buscando para a vida dela. Um povo que tinha visto aquela devastação no Egito. Deus mostrando o amor dele pela nação. E, assim, despojou o Egito, saíram com prata, ouro, saúde e com o peitinho estufado, triunfantemente, diz a Bíblia, rumando para a terra que mana leite e mel. Olha só o que Deus tinha com esse povo. E os caras chorando por pepino. Ai, que saudade dos pepinos, das melancias, dos melões, dos peixes. Ai, que saudade das nossas panelas de carne. É isso a vida?
É isso. Rapaz, tinha carne, tinha peixe, tinha melancia, mas não tinha liberdade. Eram escravos. Não eram donos da própria vida. Agora são livres. Tem uma nuvem de glória sobre eles. Aliás, uma nuvem literalmente. Durante o dia, uma coluna de fogo durante a noite. Todo dia o Senhor mandava um milagre. Eles viam um milagre, eles viram a água jorrar da rocha. Eles estavam indo para a terra que o Senhor tinha prometido. Mas olha a cabeça dos caras. Tem gente que troca coisa grande por causa disso. Por coisas que são como os pepinos, os melões, as melancias, o peixe. Entendeu? Tem gente trocando coisa grande por causa dessas bobagens. Às vezes você ouve algumas pessoas falarem, quando elas falam, né, a boca fala do que está cheio o coração, você pode ver o tamanho da pobreza, da miséria interna, o quanto que a pessoa é pequena por dentro. Ela não está vendo, ela não vê nada. Está tudo diante dela, Deus mostrando a grandeza, o que Ele tem com mas a boca dela, ela só abre a boca para falar bobagens. Entendeu? As reclamações, os incômodos, são... assim, a pessoa está destruindo, está perdendo a vida dela por causa de coisas tão insignificantes. Que ela não comesse pepino, melão, melancia nunca mais. Eles estavam livres, caminhando para a terra prometida, onde eles iam desfrutar das novidades da terra. Entendeu? Meu Deus, aquele era um período. Ai, todo dia maná, reclamando do milagre. Então tem gente que a cabeça é desse tamanho, pequenininha. Reclama daquilo que um dia pediu. Hoje está vivendo uma vida que nunca viveu. Quantas pessoas já falaram isso para mim em lágrimas? No momento mais alto da vida, sabotaram com a vida. Quando estavam vivendo lá, sabe, no auge, sabotaram com a vida. Sabotaram. Começaram a se envolver com sentimentos e sentimentos e sentimentos. E aí trocaram coisa grande por causa de nada. Perderam, atrasaram com a vida, não viveram o que poderiam ter vivido, ou perderam muito, perderam tudo. Tem gente que perdeu tudo. Não faz muito tempo. Alguém que na Celso foi até no telão. Prosperou assim de uma maneira que foi explosiva. As bênçãos foram explosivas na vida dessas pessoas. Entendeu? E assim, tudo que você possa imaginar, que uma pessoa possa sonhar, compraram, atingiram, foram. De repente, um dia apareceram aqui apareceu, né? A pessoa apareceu. Irreconhecível. Com a mochilinha nas costas. Assim, mulher traiu. Não tendo o que fazer da vida. Não tendo nada. Só tinha uma mochila. Mochila mesmo. Literalmente. A pessoa ainda deixou claro. O que eu tenho está dentro dessa mochila. Gente, eu na hora só olhei e falei assim, não se brinca com Deus. Quem endureceu contra Deus e teve paz? A Bíblia diz que aqueles que abandonam o Senhor, seus nomes são escritos na areia.
Quantas pessoas não leem a Bíblia? Aqueles que me abandonam. E abandonaram por quê? Porque não precisavam mais de Deus. Carrões, a casa dos sonhos, né? A vida. Eu vou viver assim para sempre. Agora eu não preciso mais de Deus, né? Tem gente que é tão tola que ela age como se dor de barriga só desse uma vez. Escuta, nós precisamos é de Deus. A nossa segurança é Deus. A garantia da nossa vida é Deus. Deus, Deus, Deus. Se você não está com Deus, você não tem nada. Se Deus não for o construtor, não for quem nos guarda, não for o nosso protetor, Deus é a fonte de vida, é a fonte de riqueza, é a fonte de bênçãos, é a nossa segurança, é a nossa garantia. Tudo é Deus. Então, em nome de Jesus, tira os atrasos da sua vida e os véus. Tira os terás e os lós. Amplia sua mente. Busca renovação mental. Busca discernimento. Peça para o Espírito Santo mostrar aquilo que você não está vendo. Porque o Senhor ama você e não quer que você retroceda. Não quer que você viva aí uma vida pequena. Não quer atrasos na sua vida, não quer cegueira. Ele quer que você viva livre e triunfe e desfrute da glória dele e viva cada tempo confiando nele, que a sua mente continue ampliando, tão somente vivamos de acordo com aquilo que já alcançamos. Quer dizer, obedeça o que você já sabe, obedeça a ordem simples, passa pelo processo, não retroceda, tira os atrasos, tira o que está roubando a sua visão. Se alinha com Deus, porque nós vivemos uma temporada de crescimento divino. E Deus não quer que você jogue fora as oportunidades maravilhosas que Ele tem nos dado. É tempo de vinho novo. Mas vinho novo só pode ser colocado em odre novo. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida amada que está comigo. E eu peço que essa palavra tenha realmente colocado luz no entendimento dela, despertado e levado ela a um alinhamento divino. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para a oração, consagro tudo. E eu tomo posse de discernimento, de visão para o seu povo. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores e profetizo abundância na vida desses fiéis e onde esse programa estiver chegando. Que o teu povo esteja tendo clareza, visão, discernimento, sabedoria, coragem para se levantar e se reposicionar, para romper com o que é preciso, para efetuar as rupturas necessárias, para remover o que é preciso e permitir que o Senhor remova, para as mudanças necessárias que vão levar a uma vida poderosa, gloriosa. Eu abençoo o teu povo e agradeço demais por tudo. Amém, amém, amém. Graças a Deus, o número do Disque Vida é 3296-9449. Rua Taquari 995, na Moca, onde nós estamos. Hoje a reunião das primícias para a família amada de Deus. Teremos batismo. Pegue sua família, traga um convidado e vamos adorar o Senhor. Se ele não voltar, vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.